ou continuar meditando nessa série Seja Livre. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, para que possamos então dar continuidade naquilo que começamos a ver no domingo passado. Eu quero começar dizendo que Deus quer pessoas livres. Deus fez o ser humano para ser livre. Nós precisamos aprender, porque quando as pessoas são livres, elas não são movidas por obrigação. Quando as pessoas são livres, são conduzidas por escolha livre, pessoal. Deus fez os anjos, e eu talvez aqui vou trazer uma resposta para um questionamento que talvez algumas pessoas tenham. Por que que Deus não acabou com o diabo? Por que que Deus não exterminou já o mal? Porque um dia, quando vários anjos decidiram fazer a coisa errada, eu pergunto para você, se Deus, ao ver Satanás e seus demônios amigos, uma terça parte dos anjos que se desviaram da sua condição original, foram com Satanás. Imagina se Deus olhasse para eles e acabasse, terminasse, excluísse eles da existência. Qual seria a informação que Deus estaria passando? O que os outros anjos iriam pensar? Pense bem sobre isso. Se eu sair da linha, eu estou finalizado. Então, tanto os anjos quanto os seres humanos, se não tivessem o poder da escolha, agiriam por obrigação. E Deus quer pessoas livres. Deus quer que as pessoas vivam por amor. E para que haja o amor precisa estar num ambiente de liberdade. Porque se a nossa escolha não estiver num campo de liberdade, nós viveremos por obrigação, com medo de errar, com medo de fazer a coisa errada. Vivemos com a mentalidade da lei, e é sobre isso que nós estamos vendo. Então, entendendo isso, o amor ele funciona num ambiente de liberdade, num ambiente onde as pessoas têm a sua escolha. Elas têm a escolha de fazer a coisa certa ou a coisa errada. Elas podem, por livre e espontânea decisão, ir para um caminho. Há sim consequências de qualquer um dos dois caminhos, mas Deus é tão bom que Ele nos ensina: aqui está a bênção, caminhe por ela, aqui está a maldição. Você tem diante de você a bênção e a maldição. Se você optar pela bênção, vai acontecer isso, isso, isso. Se você caminhar no caminho da maldição, vai acontecer aquilo, aquilo, aquilo. E Ele nos dá a opção de escolher. E isso se chama liberdade. E o nível de liberdade que nós temos revela o que está no nosso coração. O nível de liberdade que temos mostra o nível de responsabilidade que nós podemos ter e que também nós podemos receber. Vamos trazer para a prática. Se você que é pai, né, hoje é dia dos pais, você que é pai, você dá uma certa liberdade para o seu filho, ele já está crescendo em idade, você fala, você já pode ir até ali, pega lá aquela coisa X, traz até a mim. Então você vê que, de alguma forma, aquela criança tem essa autonomia, você dá essa liberdade, em vez de você ir lá pegar, você pede para a criança pegar. Então a criança vai lá, pega aquele objeto que você pediu, volta. Mas se aquela criança pegar aquele objeto, fizer outra coisa com aquele objeto, ir até aquele lugar, começa a fazer outra coisa, usa mal aquela autonomia, aquela liberdade que ela recebeu,
Eu pergunto para você, próxima vez que tiver algo para pegar, você vai pedir para ela pegar? É mais difícil. Assim é a nossa vida espiritual também. O nosso nível de liberdade, de autonomia que recebemos, revela o que está no nosso coração e também aponta para o quanto que nós podemos receber. Na mensagem anterior, nós falamos que a liberdade, ela cura. A liberdade em Cristo nos traz cura, nos cura dos traumas, dos ressentimentos, nos cura do espírito de condenação. Nós vimos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Nós vivemos em liberdade. A lei, ela veio mostrar que o homem não consegue atingir o seu melhor em Deus pelo seu próprio desempenho. O tempo da lei veio mostrar para a humanidade, foi um tempo predeterminado por Deus, em que Deus permitiu que o seu povo vivesse pela lei, cumprindo regras, para justamente ficar claro para toda a humanidade que não é essa a melhor forma de viver. Foi um tempo. Mas isso ainda trazia uma cegueira. Isso era limitado. O ser humano não vivia a essência daquilo que Deus tem. Porque Deus quer pessoas livres. Então Jesus veio com a nova aliança para trazer essa liberdade. O Espírito de Deus nos traz liberdade. Nós vamos então aprendendo a viver essa liberdade, sendo transformados de glória em glória. Nós vamos ler aqui o versículo que fundamenta isso. Sendo transformados de glória em glória, a imagem de Jesus, aprendendo a viver a liberdade que o Espírito Santo dá, e aprendendo essa liberdade, nós vamos então praticando essa liberdade nas diversas áreas da nossa vida. A começar por nós, foi o que nós vimos no domingo passado. No nosso relacionamento conosco. Por quê? Porque a liberdade, ela é vivida em 3 níveis de relacionamento, como também vimos em Mateus, que Jesus fala que nós devemos amar a Deus, primeiro relacionamento, acima de todas as coisas, e ao próximo, 2, como a si mesmo, 3. Nosso amor a Deus, nosso amor a nós mesmos, nosso amor ao próximo. Nesses 3 níveis de relacionamento é que a liberdade vai se desenvolver. Então nós precisamos aprender isso na teoria e aprender a colocar na prática. Vamos ler então 2 Coríntios 3, capítulo 14, que diz assim, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, diz assim, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Vá prestando atenção. Não deixe com que qualquer outra coisa tire a sua atenção agora. Que o Espírito Santo traga clareza e entendimento a cada coração em nome de Jesus, para ver essa transformação em cada um de nós. Versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Então, se o véu está posto, eles não conseguem ver a nova aliança. 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, tiramos o véu é retirado, contemplando a glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Foi o que eu acabei de dizer. O véu é retirado, entregamos a vida a Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo, recebemos a condição de viver em liberdade e vamos aprendendo a viver essa liberdade, sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Em Cristo nós podemos enxergar, ver, porque o véu é retirado, e também sermos transformados progressivamente. A velocidade dessa transformação está nas tuas mãos. Hoje você está recebendo uma palavra de transformação
E à medida em que você receber essa palavra, começar a visualizar os seus relacionamentos, você com Deus, você com as pessoas, você com você mesmo, e você buscar aplicar essa palavra, aprender a viver em liberdade, virar essa chave, você experimentará essa transformação com uma glória maior do que a qual você entrou aqui. A lei, a mentalidade da lei, agora a gente vai começar a contrapor novamente, como fizemos domingo passado. A mentalidade da lei que não tem o véu retirado, que ainda não enxerga algumas coisas e que nós carregamos muito em nós. Essa é a análise que nós vamos fazer. Que mentalidade da lei a gente ainda tem, para que esse véu seja removido por meio da declaração da palavra e do agir do Espírito, e possamos viver livres em Cristo. Faça essa análise, que o Espírito Santo traga esse entendimento. A lei, ela dá valor àquilo que ela produz, para ter autoaprovação. Por quê? Porque no tempo da lei, a mentalidade da lei, ela vive para cumprir regras, cumprir padrões, e você tem padrões com relação a você mesmo. Você tem expectativas com relação a você, sim ou não? Quando você não atinge essas expectativas, quando você se vê limitado, quando você não tem um desempenho que você gostaria de ter, quando as coisas não estão dando certo, você fica pensando, poxa, o que será que eu poderia ter feito diferente? O que eu fiz de errado? Na educação dos meus filhos, no meu trabalho, para eu fluir financeiramente, para eu viver o que Deus tem para minha vida, o propósito, o ministério. Eu não fiz o melhor, ou eu errei. A lei, a mentalidade da lei mantém as pessoas dentro de um sentimento de culpa, de condenação, de punição. Por conta de um desejo de autoaprovação, a pessoa não se torna livre. Mas a liberdade no espírito é mergulhada em paz. É óbvio que nós vamos errar. Mas em Cristo, nós temos a oportunidade de recomeçar. Amém? Se nós pecamos, nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nós não há condenação, como nós vimos em Romanos. Não há condenação porque estamos em Cristo, e Ele levou sobre Ele todas as nossas culpas. Todo escrito de dívida, como diz numa versão. A gente entender isso faz toda a diferença. Nós podemos recomeçar. É óbvio que isso não é um pretexto para ficar pecando deliberadamente. É óbvio, isso é um outro assunto. Mas a questão é, nós precisamos entender essa graça de Deus para que possamos ser livres. Porque muitas vezes somos presos nas nossas próprias culpas, no erro lá de trás. Enfim, na síndrome do desempenho. Nós muitas vezes... Por exemplo, a gente tem uma cultura aqui em Santa Catarina. As mulheres têm filho. Eu fico vendo a dificuldade de muitas mulheres que querem voltar a trabalhar logo, porque se sentem uma inútil, porque não estão trabalhando. E eu fico muito feliz quando a mãe vê, olha, minha função é cuidar do meu filho. Escutei ontem, fiz uma visita ontem, escutei uma mãe falando isso, achei maravilhoso. Isso é princípio. Estão ali guerreando financeiramente, mas estão dando o foco na criação do bebezinho do filho. Isso honra a Deus, isso é princípio. Porque não vai deixar a criança lá horas e horas e horas só com outra pessoa sendo educada por outra pessoa. E é óbvio que às vezes tem um preço a pagar nessa direção, mas o resultado vale a pena. Porque é seu filho que você colocou no mundo, mas a síndrome do desempenho, o ter o dinheiro ou se sentir útil nessa cultura de trabalho que nós temos aqui, muitas vezes nos torna escravos. E Deus quer pessoas livres, amém? A lei, ela é acionada com a quebra das regras. A lei, ela é acionada no erro do outro. Agora nós vamos para o nível do relacionamento com as pessoas. Porque nós falamos muito sobre o relacionamento conosco no domingo passado, então agora eu quero entrar na seara do relacionamento com as pessoas. A lei,
quando é acionada com a quebra da regra ou o erro do outro, ela gera sentimentos em nós. O que são essas regras? O que são esses padrões? São coisas que estão dentro da nossa expectativa. Você tem expectativas. Você tem padrões aos quais você deseja que as pessoas ajam com relação a você. Sim ou não? Precisamos entender isso claramente. E quando alguém age diferentemente daquilo que nós gostaríamos ou pensamos que deveria ser certo, nós temos vários sentimentos e você se analisa aí. Tem pessoas que ficam decepcionadas, tem pessoas que ficam inconformadas. Quando nós falarmos em relacionamento, pense no seu relacionamento conjugal, pense no seu relacionamento familiar, pense no seu relacionamento laboral lá no seu trabalho, pense no seu relacionamento de fé com os irmãos, grupo de crescimento, na igreja, com os líderes. Pense as pessoas que você tem amizade, seus relacionamentos fraternais, seus colegas, seus amigos. Então, em todos esses níveis de relacionamento, nós precisamos crescer, entender o que é a mentalidade da lei e a mentalidade da liberdade, a mentalidade no espírito, entendendo então que se nós somos mais conduzidos pela mentalidade da lei, que tem a ver com cumprir regras, tem a ver com estar dentro da nossa expectativa, nós temos reações, sentimentos que não são positivos. Então uns ficam inconformados, outros ficam chateados, outros sentem vergonha, dependendo da situação, dependendo de quem é. Por exemplo, se é um filho, aí vai lá, você educa seu filho. Quem é que já não passou por uma situação que o filho fez uma coisa que você não gostou que ele fizesse na frente dos outros? E aí você ficou envergonhado. Você ficou pensando ali, o que os outros vão pensar? Te desobedeceu, gerou um problema, quebrou a vidraça do vizinho. Tem tantas e tantas situações. Nós temos sentimentos diferentes, mas esses sentimentos vêm por quê? Porque, de alguma forma, nós somos influenciados por essa mentalidade da lei. A mentalidade em que o quebrar regras, o quebrar as nossas regras, o quebrar a nossa forma de pensar, de ser, nos afeta. E nós nos tornamos escravos de certos sentimentos. E Deus não quer que nós sejamos escravos desses sentimentos ruins. Ele quer nos ensinar a sermos livres. Ainda que essas coisas aconteçam, a liberdade nos ensina a agir com esses sentimentos, agir da forma certa com as pessoas que nos decepcionam. Agir em amor, porque é a mesma forma que Deus age comigo e com você. Porque todos nós erramos. Quem é que pecou essa semana passada? Quem não levantou a mão? Estou com dificuldade de falar a verdade. Vou perguntar de novo. Quem pecou essa semana? Levanta a mão, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo levanta a mão. Todo mundo pecou. Você não sabia que você pecou? Você pecou essa semana passada. Talvez você não lembra, mas você pecou. Porque você pensou mal de alguém. Você olhou para o sapato daquela menina e falou, que sapato horrível. A gente peca de um monte de forma. A gente tem que ter essa consciência. Só que nós temos a liberdade de compreender, discernir esses erros e fecharmos essas brechas. Podemos recomeçar. E é dessa forma que nós somos transformados de glória em glória. Nós vamos refinando essa liberdade que nos faz livres e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. A lei, ela normalmente está acompanhada com umas reações de tensão. Aí você fala para o seu marido, ou você fala para o seu filho, ou você fala para o seu funcionário. Coloca tal coisa em tal lugar. Ou melhor, não deixa as coisas fora do lugar. Aí daqui a pouco você vê aquela coisa fora do lugar. A pessoa então está quebrando uma regra pré-estabelecida, uma expectativa que você
Já tinha colocado em relação à atitude dela? E aí como é que você reage quando é a segunda, terceira vez? Como é a forma de você reagir? Você reage baseada num foco de tensão? Você age... Você é livre do sentimento negativo, do sentimento de inconformação? Porque vem na cabeça assim, poxa, eu limpo, arrumo e tá lá. Meu Deus, quando eu vou pegar minha caixa de ferramenta, tá lá, procura a chave de fenda. Cadê a chave de fenda? Eu deixo sempre na minha caixa de ferramenta. Mas alguém pegou. Lá em casa. Aí começa a subir aquele vulcão da injustiça, da inconformação. Eu peço para botar a chave de fenda sempre no mesmo lugar. E é claro, eu tô falando eu como vítima, né? Não vou falar das coisas que eu causo. Porque eu faço um monte de coisa também. Mas enfim, como é a nossa reação? Poxa vida, já falei 50 mil vezes a chave de fenda. Como é que faz isso em Libras? Né? A chave de fenda no mesmo lugar. Já pedi tantas vezes. E, cara, o que eu tô fazendo é coisa bonita, né? Estou aqui fazendo algo dramático, teatral. Mas lá na realidade, se eu me deixar levar pelo sentimento da condenação, da culpa em relação ao erro que o outro está causando, eu vou falar de um outro jeito, eu vou falar mais asperamente. Eu vou querer fazer o outro se sentir culpado. Quem é assim aqui? Todo mundo, de uma forma ou de outra. Então a gente precisa entender isso. A lei funciona desse jeito, mas a liberdade, ela considera, ela ajuda, ela libera a outra pessoa a tomar a sua decisão. Eu quero aqui ressaltar aqui aquela passagem lá em João 8:11. Eu vou ler só um versículo. A história é aquela seguinte, que a mulher foi pega em adultério e os judeus chegaram, pegaram essa mulher, levaram até Jesus e falaram para Jesus, olha aí, o negócio é o seguinte, queriam pegar Jesus, né? Estavam colocando Jesus numa armadilha. Olha aí, mestre, o negócio é o seguinte, a lei fala que a mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. E aí, o que você fala? E Jesus, que vinha falando do amor, pensa, espera, e aí fala o quê? Tudo certo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí o foco estava agora em quem? Não era mais na mulher. O foco agora estava em quem ia tacar a primeira pedra. Jesus ali estava ensinando que a lei vinha pensando desse jeito. A lei pune o erro. A lei condena o erro. Mas a vida em liberdade, a mentalidade da nova aliança, que é o que Jesus ensinou e continua ensinando, ela nos leva a dar mais importância para as pessoas. A lei protege as regras. Lá em João 8:11 diz assim, ó, e ela disse, ninguém, Senhor, porque Jesus perguntou para ela o quê? E aí, cadê o pessoal que estava te condenando? Saiu todo mundo de fininho, com a pedrinha na mão. Os laçadores largaram a pedra e foi embora. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Eu pergunto para você, aqueles judeus baseados na lei, eles estavam certos? Estavam. Porque a lei dizia aquilo. Eles tinham razão. Só que eles viviam para proteger as regras. A mentalidade da lei vive para proteger as regras. E punir a pecadora, punir o pecador. Mas a mentalidade em Cristo se importa mais com as pessoas do que com as regras. A gente precisa entender isso. Então, quanto mais a gente entende isso, lá nos nossos relacionamentos, quando as pessoas quebram as regras, quando as pessoas erram, quando as pessoas quebram a expectativa, frustram as nossas expectativas, quando as pessoas nos decepcionam, quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas nos ferem,
Em vez de nós darmos mais valor para a regra que foi quebrada, a expectativa que foi frustrada, e deixarmos os sentimentos negativos tomarem conta, nós vamos olhar para a pessoa como uma pessoa que continua tendo valor para Deus, porque é assim que Jesus olha para mim e para você. Não vamos deixar esse sentimento ruim tomar conta. O Espírito Santo nos ajuda nisso. A gente só vai crescer nisso se nós tomarmos essa decisão de crescermos nisso. Senão a gente não cresce. A gente precisa aprender essa palavra e decidir viver, crescer nesse nível. Ser transformado de glória em glória. A transformação ela só vem para pessoas que querem ser transformadas. E quanto mais nós somos transformados pela palavra e pelo Espírito, nós sentimos mais liberdade e paz, porque não ficamos mais escravos de sentimentos ruins. Porque nós somos e seremos decepcionados. Muito ainda na vida, sim ou não? Então, qual é a nossa decisão de viver como agora, a partir de hoje, com relação às situações que, na nossa alma, nós achamos que merecem condenação, merecem punição? Nos seus diversos níveis. Qual vai ser a nossa escolha? A vida pela lei fica cega. A lei cega as pessoas do genuíno amor e deixa as pessoas presas. As pessoas ficam presas no ressentimento, na amargura, na decepção e não são livres. E Deus quer que nós sejamos livres. A lei pune e castiga os ofensores. Nós queremos de alguma forma punir as pessoas que nos feriram. Às vezes são pequenas coisas, gente. O marido não... Aí a mulher foi lá no cabeleireiro da Nani, fez um negócio bonito no cabelo e tal, aí chega em casa, a esposa querendo mostrar pro marido e tal, olha aí fazendo, e tal, mostra, né, pro marido ver, só que o marido não enxergou. Aí o marido não enxergou, aí a esposa fica chateada, não fala nada, aí também depois não quero namorar. Isso é punição? Eu tô dando um exemplo aqui, dentre vários. A criança desobedeceu. Também não vou te dar o chocolate. Punição. A nossa mentalidade não... A semana que vem, eu vou falar sobre a responsabilidade, a maturidade e responsabilidade, que tem a ver com o nosso propósito. A gente pega essas duas áreas, que tem a ver com o nosso relacionamento conosco e com as pessoas. A gente precisa ter essa base para a gente viver livre aquilo que Deus tem, o nosso propósito, tá? Mas precisamos ter essa base para entender. São níveis progressivos de liberdade. Então nós começamos a criar os nossos filhos, começamos a ter relacionamento com as pessoas de uma forma diferente. Porque a lei pune, a lei quer punir, a lei quer castigar. Mas o livre de espírito libera as pessoas. Como é que é isso? Então, Sérgio, por exemplo, os meus filhos fazem tudo o que quiser? É claro que não. Mas a ótica é diferente. Por exemplo, vou trazer uma realidade aqui. Tem vários pais aqui nessa noite. Aqueles que ainda não são, já vão treinando, já vão aprendendo. Por exemplo, quando os nossos filhos nos desobedecem, como nós falamos, e causam uma vergonha, qual é o nosso sentimento inicial? Para pensar aí agora. Vem aquele sentimento de vergonha, de decepção e tudo mais. Aí a tua reação vai ser qual? Aí que está o momento de nós virarmos uma chave. Porque a nossa tendência de todos nós, quando alguém nos fere, principalmente as pessoas que nos amam, que a gente sente mais, sim ou não? As pessoas que nos amam, elas frustram a nossa expectativa ou nos decepcionam. Então, pega mais para nós. Aí, como que vai ser o fluir do meu coração em relação a essa situação? O filho frustrou a expectativa, quebrou a regra. A nossa tendência é querer punir. A nossa tendência é querer demonstrar que é passível de condenação. E é por isso que os pais reagem assim. Tu fez isso. E aí se exaspera. Agora, há uma diferença, eu quero passar aqui para os pais. Quando a tua expectativa for frustrada, quando você se decepcionar, lembre-se de que, por exemplo, teu filho
você não está criando ele para te obedecer e ser uma pessoa que vai viver cumprindo regras. Não. Você vai ensinar o seu filho a viver uma vida de liberdade, onde ele aprende a tomar as melhores decisões. Não vai viver uma vida por obrigação, mas vai ser livre em si mesmo. Eu vou dar um exemplo. Nós cristãos nós podemos usar drogas? Algumas pessoas vão falar assim, não, eu sou crente. Eu sou evangélico, então eu não faço isso. O cristão pode ficar lá no meio dos bandidos? Alguém pode falar, não. Nós podemos qualquer coisa. Meu Deus, se eu for lá, o meu pastor vai ficar sabendo, meu Deus, vai dar um problema. Isso é vida da lei. É vida debaixo da lei. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Qual é o nosso pensamento? Eu não faço porque eu não quero. Eu sou livre, não sou escravo. Não sou escravo desses desejos das coisas ruins. Não sou mais escravo, amém? Eu sou livre, então eu tenho o poder de escolha. Agora, aqueles que vivem pela lei ficam ali pela obrigação. Funcionam nas igrejas, no trabalho. Nós, como cristãos, nós não fazemos o melhor porque o chefe pode dar bronca. Isso é mentalidade da lei. Nós fazemos o melhor no nosso trabalho porque nós obedecemos a palavra de Deus. Nós recebemos o ensinamento que diz que nós devemos trabalhar no nosso trabalho, fazendo como se estivéssemos fazendo para Deus. Então eu vou para o meu trabalho não lá pensando, meu Deus, eu vou ter que fazer isso porque senão meu chefe vai dar bronca. Que isso? Nós somos livres. Então eu vou fazer o melhor, independente se alguém está vendo ou não está vendo, se você é aprovado, se não você é aprovado. Isso é mentalidade de quem é livre, quem entendeu. Então eu vou procurar fazer o melhor sempre, porque eu sou livre. E aí então eu vou corrigir o meu filho, não porque eu vou querer puni-lo. Não, eu sou livre, já sou livre daquele sentimento ruim que o meu filho causou quebrando algo que eu falei para ele fazer, me desobedecendo. Eu não sou mais movido pelo sentimento de punir. Mas eu sou movido para ensinar o meu filho a fazer o bom uso da liberdade que ele está recebendo para que ele possa ser cada vez mais livre, cada vez mais transformado de glória em glória. Isso muda toda a perspectiva de educar o meu filho. Eu não vou deixar de corrigir o meu filho quando precisar ser corrigido. Eu não vou deixar de disciplinar o meu filho quando precisar ser disciplinado. Porque também a liberdade não é pretexto para permissividade. Existe um espectro. De um lado está a permissividade, de outro está o autoritarismo e a obrigação. Tem pessoas que são permissivas. Pode fazer o que quiser. Daí vira libertinagem. Vira permissividade. Aí tem um outro espectro. Tem que ser do meu jeito. Impune e tal. Todos os dois extremos estão errados. Exercemos liderança num trabalho. Tem pessoas aqui que exercem liderança no seu trabalho. São encarregados, são chefes, são gerentes. Ou são donos de negócios. Nós não agimos para proteger as regras. Nós temos funções. Damos liberdade para as pessoas. Ensinamos as pessoas a viverem com um propósito. Para que a empresa, para que o negócio atinja o seu propósito. Então nós estamos ali para encaixotar as pessoas em padrões que nós queremos obrigá-las a viver. Agora, nós damos a escolha. Esse caminho aqui é o melhor. É dessa forma que a gente vai alcançar o objetivo. E a expectativa é que você atinja isso que se espera de você. Se não acontecer, não vou chegar lá. Não fez, vou te... Não, eu vou explicar, olha. Vou explicar assim, assado. É isso que eu espero, não está acontecendo. Pô, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Talvez eu vou ter que tomar uma decisão. É assim. Tranquilo. Eu sou livre. E vou também ensinando essa liberdade para as pessoas. Amém? Vocês estão entendendo? Isso vai mudando. O entendimento de liberdade vai nos tirando do pensamento da punição, da condenação. Nós não somos mais movidos por isso.
pelo sentimento de condenação, de punir, quebrou a regra, tu não vale mais nada. É assim que a lei pensa, quebrou a regra, saiu do quadrado, não vale mais nada. Não é assim que o Cristo pensa. Esse não é o pensamento do Espírito Santo. Ainda mais quando nós amamos, né? Quando a gente ama, então a gente tenta controlar. Por causa do medo de perder. Ou até mesmo de não compreender. A liberdade, ela libera. O amor não é conduzido pelo medo. A liberdade não é freada por causa das diferenças. As pessoas são diferentes de você. E por conta das pessoas serem diferentes de você, por exemplo, você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais reservada. Aí tem alguém que é espalhafatoso, fala para mais de metro, faz barulho. Aí você se sente incomodado com aquela pessoa. Ou é o contrário, você é uma pessoa extrovertida e tudo mais, e tem aquela pessoa que parece que está dentro de um casulo. Cada um é do jeito, e Deus ama cada um do seu jeito. Existem os fleumáticos, os sanguíneos, os coléricos. Tem gente que é colérico e sanguíneo, meu Deus. Eis um aqui. Tem áreas que são uma beleza, mas tem áreas que são uma tristeza. Quanto que eu tento me corrigir em áreas que já fui muito pior, por ser sanguíneo e colérico. Como eu gostaria de, em algumas áreas, ser mais fleumático, mas não sou. E aí tem os fleumáticos, que são mais lá tranquilo, na deles e tal. Mais analíticos. Que beleza! Mas também tem os lados negativos. Então todos nós temos as belezas em nós, temos os pontos positivos e temos os negativos. E precisamos entender isso. Amar a nós mesmos da forma que Deus nos fez, porém sendo transformados em glória para que as potencialidades cresçam e as limitações diminuam. Amém? Não podemos viver pelo medo. A lei tenta então proteger os relacionamentos com as regras e pune quando elas são quebradas. Mas a liberdade no espírito faz as pessoas livres. E zelam pelo ambiente de amor. Aí a casa fica melhor. Se é uma casa, se é uma igreja, se é um ambiente no trabalho, onde as pessoas vivem com medo de errar, com medo de serem punidas se não atenderem expectativas, se o ambiente é assim, ele fica bom ou ruim? Fica ruim. Eu acho que ninguém gosta de viver num ambiente tenso. Agora, se você está num lar, numa igreja, num grupo, num trabalho, com os amigos, onde há liberdade e responsabilidade, aí é um ambiente agradável de se viver. A lei prende as pessoas na religiosidade. A liberdade no espírito remove a religiosidade e chama para um relacionamento. A mentalidade da lei vive religião. A mentalidade da lei, sabe como é que vive? A igreja é como se fosse uma prestadora de serviço religioso. As pessoas não falam isso, mas é isso que a maioria das pessoas pensam. Ah, eu vou na igreja, eu vou na IBG. Eu frequento a IBG. Quando a gente pensa desse jeito, nós estamos indo num lugar aonde eu analiso se está adequado para mim ou não, se atende a minha expectativa ou não. Quando não atender alguma coisa ou alguém não atender a minha expectativa, eu já não quero mais. Já não está mais prestando. A gente vive na mentalidade da lei, e a mentalidade da lei vive de acordo com as nossas regras. Se a minha regra é quebrada, se a minha expectativa é frustrada, aquilo ou aquela pessoa perde o valor. Agora, se as coisas não funcionam do meu jeito, as pessoas são livres, continuam sendo livres para tomarem suas decisões. E eu também sou livre. Se eu chego aqui, a gente está lá, a caixa de som ainda, nossas caixas de som ainda não foram consertadas, está na manutenção, essas são as reservas, são os retornos. O som não está bom. Estamos esperando estar consertado. Aí a pessoa chega
o som lá tá ruim. Aí eu pergunto, nós nos deixamos nos sentir incomodados. Eu tava lá atrás guerreando com a minha alma. Tô confessando aqui pra vocês. Para eu não deixar com que o sentimento ruim tomasse conta, porque estava me atrapalhando, porque eu tenho ouvido musical. Então eu percebia, estava dando chiado lá, tal coisa aqui, a equalização não conseguimos equalizar da melhor forma, e aí estava me atrapalhando. E aí eu tive que fazer um exercício mental para não me deixar ficar escravo desse sentimento ruim e me libertar para eu adorar o Senhor. Pequena coisa, acabou de acontecer. Alguma coisa que não estava atendendo a expectativa. Aí lá no grupo de crescimento, por exemplo, você é mobilizador, você prepara tudo lá bonitinho, se preparou para o grupo de crescimento, daqui a pouco começa a chegar as mensagens no dia do grupo, começa, não vou. A nossa expectativa é frustrada. Como é a nossa reação? As pessoas são livres para fazerem o que quiserem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, mas nós temos jornada de crescimento, primeiros passos, estação 1, estação 2, escola bíblica dominical. Todo um cardápio de opções para que todos cresçam na palavra de Deus e tal. Mas uma boa parte da igreja não está tão interessada. Uma parte da igreja não se interessa tanto. E às vezes as pessoas, por exemplo, seminário de casais. Essa é boa, essa é melhor ainda. Vamos mudar aqui a ilustração. Nós temos seminário de casais. Fizemos no primeiro semestre, abrimos inscrição, estamos no terceiro encontro, né? Do segundo semestre, do seminário de casais. Aí, tem alguém na igreja, por exemplo, isso não aconteceu, não estou dando exemplo de ninguém, tá? Mas vamos supor que aí um casal está com problema no casamento. E aí, a gente vai saber qual é o problema. Poxa, poderia ter se resolvido num dos encontros do seminário, resolveria tudo isso. Aí o que eu vou pensar? A minha carne vai pensar, poxa, a gente já está lá com a coisa pronta, por que a pessoa não fez inscrição no seminário se está com problema no casamento? A gente sabe que às vezes tem não quer e tudo mais, mas eu estou aqui tentando ilustrar para vocês, e me colocando como o exemplo aqui, porque a tendência nossa é o quê? É vir na mentalidade da lei e pensar assim, poxa, tá lá, a gente deu a opção, tá oferecendo um monte de coisa para a pessoa crescer em Cristo, mas não vai. A mentalidade da lei pensa assim. Agora, a mentalidade da liberdade pensa da seguinte forma. Tá tudo certo. Ainda vou ajudar se for preciso. As pessoas são livres para tomarem suas decisões. E tá tudo certo. Não vou deixar o sentimento ruim tomar conta. Eu sou livre. Amém? Quanto mais a gente vai crescendo nesse entendimento, vai pedindo ao Espírito Santo trazer essa liberdade no Espírito em nossas vidas, nós vamos nos sentindo livres. Vem a paz de Deus. E mais ainda, por o sentimento negativo não tomar conta, nós começamos a amar mais as pessoas, mesmo que elas estejam cheias de erros. É uma coisa tão maravilhosa, tão bom. Nós conseguimos olhar para as pessoas que nos ferem, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos maltratam, da melhor forma. A pessoa fala mentira, fala outras coisas, tem uma perspectiva e aquilo parece que é o tudo. Tá tudo certo, para mim tá tudo certo. Eu sou livre. E isso nos leva a orar pelas pessoas. Que seja assim lá no seu casamento, que seja assim lá no relacionamento com seus filhos. Não se deixe levar com a mentalidade da lei e da punição. A lei, ela enxerga, por exemplo, o relacionamento como igreja de uma forma institucional, mas a liberdade no Espírito enxerga a vida como igreja como uma família em Cristo, na qual faz parte. Aí você faz parte da IBG, aí você fica sabendo, poxa, tem alguém lá no trabalho, ou lá na escola, que deu um baita mau testemunho. E aí as pessoas lá, você escuta que as pessoas estão falando assim, é da IBG, hein? Como é que você se sente? Ou se sentiria?
Os primeiros sentimentos, possivelmente, que virão são os pensamentos assim: poxa, o que essa pessoa faz? Então você vai partir para uns pensamentos de acusação, de condenação, porque você parte de um sentimento de que você foi ferido, porque você faz parte da família IBG. Mas o olhar de Cristo, o olhar da liberdade, vai se importar mais com as pessoas do que com a regra quebrada. E aí você vai se preocupar como a pessoa está, por que ela chegou nisso, o que eu posso ajudar. É diferente. Esse é o coração de Cristo. A mentalidade da lei ressalta os erros. Os livres no espírito, por serem livres, enxergam as belezas na vida das pessoas. O melhor que Deus tem e o melhor que Ele quer fazer, porque Deus está nos transformando de glória em glória, está disponível para mim e para você. Quanto mais nós crescemos nessa mentalidade de liberdade no espírito, nós somos livres, liberamos as pessoas para elas tomarem suas decisões, começamos a agir da forma certa, somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus e vivemos aquilo que Ele tem para nós. Essas prisões, essas mentalidades de punição e condenação já não nos prende mais. E é sobre isso que eu quero orar agora. Porque tem coisas a serem quebradas dentro de nós. Deus quer trazer liberdade. Deus quer liberar os nossos corações para amar conforme Ele ama. Deus quer nos libertar. Deus está fazendo algo novo no seu coração. E eu entendo que essa noite é uma noite de um novo nível, mais uma porção da glória de Deus, da transformação de Deus nas nossas vidas. Essa palavra está sendo liberada aqui nessa noite. Essa palavra está entrando em seu coração. Quem recebe, diga: eu recebo. E essa palavra, por meio da ação do Espírito Santo, vai começar a fazer uma cirurgia dentro de você. Grava isso. Vai começar a fazer uma transformação em você. Algumas coisas vão começar a mudar nas suas posturas lá, no seu trabalho, quando você se deparar com aquelas pessoas que você primeiramente condena, julga. Você vai olhar de forma diferente quando o seu marido, a sua esposa não atingir a tua expectativa, quando a tua mãe e o teu pai também fizer, quando o seu irmão, ou quando o seu irmão da fé, ou quando as pessoas do seu grupo de crescimento, ou lá no ministério, o teu coração vai fluir diferente. Seja livre, seja transformado. Amém? É sobre isso que nós vamos orar agora. Vamos orar?